Cara, comunidade, nós estamos em novo momento, em uma nova festa, em outra festa de Nossa Senhora, dentro da liturgia. Como é maravilhoso estes momentos que nós temos dentro da liturgia para honrar nossa Mãe Maria Santíssima e entrar e mergulhar nesse mistério de Deus, que é essa presença de Nossa Senhora na vida da igreja. E eu estava aqui lendo o Evangelho de São Lucas, mas é incrível quando a gente está lendo tantas coisas que passam na cabeça da gente. Agora, ao ler esse Evangelho, que tantas vezes a gente já escutou, mas é belo isto, que a palavra de Deus sempre tem novas luzes, novas indicações. Eu pensando aqui no Evangelho que estava lendo, me veio muito assim, como terá sido a maneira que o anjo Gabriel disse essas palavras para Nossa Senhora. O tom, a paz, a serenidade, não é? A palavra angelical, a comunicação angelical, e como Nossa Senhora também deve ter recebido esta mensagem do arcanjo Gabriel. Então, o que me veio muito aqui durante essa leitura desse momento foi assim, como foi o impacto dessas palavras tão belas, que além de serem palavras pronunciadas, que tem toda uma beleza profética, eram promovidas ditas por um arcanjo, e como isso ressoou no coração de Nossa Senhora. Aqui no texto do Evangelho, então, começa dando destaque para o anjo Gabriel. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. E eu queria me dedicar, assim, dentro desse tempo de Quaresma, a falar então aqui do arcanjo. A nossa festa, no dia 29 de setembro, é dedicada a São Miguel, Gabriel e Rafael, os três arcanjos. Antes da liturgia tinha um dia para cada um. Mas às vezes é até difícil falar de cada arcanjo dentro do dia 29. Mas, assim, o arcanjo Gabriel, para mim, ele sempre me chamou muita atenção. Primeiro aqui que a gente vê dentro do texto é a realidade angélica. Nós temos claramente a realidade angélica dentro do texto do Evangelho. Deus enviou o anjo Gabriel lá para aquela cidade. Quer dizer, é uma realidade que existe, não é uma coisa, não é uma fantasia, não é algo que as pessoas que escreveram estavam assim dentro de uma lenda. É uma realidade espiritual que existe este arcanjo. Tem pessoas assim que se consideram muito, sabidas, acham que essas coisas aqui é alguma forma de falar que não corresponde à realidade, mas não, está aqui muito claro no Evangelho. Deus enviou o anjo, o arcanjo Gabriel, a uma cidade de Nazaré, a uma virgem prometida de casamento, a um jovem, a um homem chamado José. Agora, o que me chama muita atenção, imagina, gente, nós estamos aqui num ponto muito alto da história da salvação. Deus preparou o povo para poder receber seu filho. Foram feitas várias profecias, como nós escutamos hoje, desse menino que iria nascer, de Isaías. Nós escutamos várias profecias, várias palavras de profetas para esse momento que ia chegar e que esse Messias iria ocupar o trono de Davi. Então, é o momento do anúncio da vinda do Messias. Para a Mãe do Salvador, é um momento muito especial. Aí, às vezes, eu me pergunto, mas por que Deus não escolheu São Miguel para fazer essa missão aqui de anunciar para Nossa Senhora, para a Mãe do Salvador, que ela seria a Mãe do Salvador, já que São Miguel, príncipe dos exércitos celestes? Então, a gente vai vendo também que entre os arcanjos, entre os anjos, entre os seres celestes, existem missões muito específicas por causa do plano de Deus. O plano de Deus escolheu lá Gabriel, não foi Miguel ou não foi Rafael, foi outro ser, foi Gabriel que Deus escolheu,
O anjo Gabriel foi enviado por Deus, foi Deus quem enviou. Então, Deus escolheu Gabriel para essa missão muito especial, uma missão muito particular. Eu conversando com o Felipe Augusto, que deve estar por aí dizendo algumas coisas, não é? Eu já conversei muito com o Felipe Augusto sobre São Gabriel, sobre essa missão, e tem algumas coisas que eu digo assim, eu acho que não são coisas da doutrina, são coisas de uma experiência particular. E eu acredito muito que essas inspirações do Felipe, elas têm um sentido. Ele disse que essa alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Essas palavras de São Gabriel são palavras que ele diz que existem desde toda a eternidade. São Gabriel já foi preparado na sua missão para dizer essas palavras aqui para a Virgem Maria. E que quando a gente reza, não é? Alegra-te cheia de ave, cheia de graça, eu contigo, são palavras que já existiu antes mesmo de Nossa Senhora existir. Porque o anjo, o arcanjo, foi preparado para essa missão. Também ele diz, que é uma coisa muito da revelação dele pessoal, fica aí na sua, Felipe, não precisa ficar dizendo muita coisa. Ele disse que São Gabriel ele foi protegido das tentações para poder fazer essa missão. Foi protegido até pelo próprio Miguel na batalha para ele fazer essa missão. Então, São Gabriel foi protegido desse combate para poder anunciar essa maravilha que nós escutamos hoje. E também isso eu digo que faz muito sentido, porque Nossa Senhora é a Imaculada Conceição. E essa Imaculada Conceição de Nossa Senhora, que foi concebida sem pecado original, tem a ver com um anjo que é muito puro, né, dentro da sua missão. Então estamos aqui. Sempre me chamou muita atenção isto. Mas voltando aqui para o texto do Evangelho. O que me chama muita atenção é que Deus escolheu Gabriel. Não foi Rafael, não foi o Miguel, foi esse anjo que então ele tem um papel muito importante e nós podemos também compreender que assim como ele teve um ministério muito importante dentro aqui da encarnação, da anunciação, São Gabriel também tem ainda hoje um papel muito especial dentro do nosso amor à Nossa Senhora e também dentro do mistério da encarnação das nossas vidas, para nos revelar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. É um local muito... Aqui o texto, ele procura ser muito concreto. Há uma cidade, há um local, há uma virgem, há um homem. Então vai localizando. Que de fato essa virgem então existiu. Essa virgem, essa jovem, ela habitou um local, habitou uma cidade, habitou a região em um tempo. Mas há uma virgem. O texto é muito belo, porque diz: há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Nós, então, nos voltamos para as profecias que falam. Profecia de Isaías, que o Senhor iria dar um sinal, uma virgem conceberá. Como é belo, gente, assim, tudo, a gente vendo o plano de Deus em cada palavra que vai sendo dita aqui, o plano de Deus se realizando através de Nossa Senhora. Ele era descendente de Davi, e o anjo então diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. É belo que a primeira palavra que o arcanjo diz para Nossa Senhora, para aquela virgem, é alegra-te. O anjo convida a ela a se alegrar em Deus, porque Deus, qual era o motivo da alegria? Qual era o motivo que ele disse para ela se alegrar? Porque Deus estava com ela. E como é que Deus estava com ela? Com certeza, Nossa Senhora percebia essa presença de Deus na sua vida de uma forma muito especial.
que Deus estava ao seu lado, quase como que assim uma presença que ela poderia tocar. Dentro do texto do Evangelho Secreto de Maria, que é o apócrifo que a gente cita tanto, Nossa Senhora já falava que antes dessa visita aqui do anjo, ela tinha como que visitações de Deus no seu coração. Ela sentia profundamente a presença de Deus em sua vida, e aquela presença dela, de Deus na sua vida, ela foi fazendo compromissos com Deus, um compromisso de se consagrar completamente a Ele, de se entregar totalmente a Ele. Então, quando o anjo vem e a convida para que se alegre, também essa palavra se identifica com tantas profecias que Deus diz para o seu povo para se alegrar. Então, a gente poderia pegar essa palavra do arcanjo e voltar também para a nossa vida. A palavra do arcanjo é que a gente possa se alegrar na nossa vida, porque Deus também está ao nosso lado. Deus está na nossa vida, e porque Deus está presente na nossa vida, que coisa mais maravilhosa. Como é bom poder ter fé em Deus, como é bom poder perceber a presença de Deus na nossa vida, que Deus não nos abandona, Deus nos acompanha de uma forma misteriosa. E São Paulo depois vai dizer que por todos os motivos, por todas as situações, a gente deve render graças a Deus, que a graça de Deus, que a alegria de Deus, ela é independente, gente, se as coisas estão bem ou ruim. Será que a gente pode se alegrar em Deus, até mesmo em situações difíceis? Podemos. Porque a alegria de Deus, ela não é como a alegria que dá ao mundo, é algo muito profundo e misterioso. E como também nos diz Neemias, a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Nós precisamos nos alegrar em Deus, com essa presença de Deus, porque é a alegria de Deus que nos fortalece, nos anima a seguir em frente. Tem uma história relacionada com a vida de São Francisco, com a primeira comunidade, os primeiros seguidores de São Francisco. Dizia lá que, entre eles, eu não me lembro como era o nome do irmão, tinha um irmão que era muito feliz, muito alegre, muito assim, satisfeito da vida, ele tinha muita alegria no seu coração. Aí, às vezes, os irmãos estavam com problema de exorcismo. Tinha uma pessoa lá endemoniada, que o demônio não queria ir embora de jeito nenhum. Aí os outros irmãos sabiam. Espera aqui, chama aqui o irmão, vamos dizer que era o irmão Alegria. Chamava quando ele ia, não precisa não, ia embora. Porque o demônio não suporta alegria. O demônio faz de tudo para nos fazer tristes, cabisbaixos, desanimados. É o contrário da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos levantar, quer nos encher de alegria. Por isso mesmo que nós não podemos nos deixar abater. Nós não podemos, mesmo, vamos dizer, abatidos, mas não aniquilados, como nos diz São Paulo. Nós podemos sofrer muito, mas não nos deixar aniquilar. Ficar firmes, mesmo em situações complicadas. Então a gente precisa, de fato, renovar a alegria no nosso coração, a paz no nosso coração. Então, esse convite do arcanjo Gabriel para Nossa Senhora, em Nossa Senhora esse convite chega a cada um de nós. Nós não podemos ser filhos de Nossa Senhora, tristes, cabisbaixos, vendo tudo, só tristeza. A gente precisa alegrar o nosso coração e transmitir essa alegria para os outros. Alegra-te, cheia de graça. O arcanjo reconhece que Nossa Senhora era um ser especial, era uma filha de Deus especial, era uma mulher cheia de graça. É claro que nós não somos cheios de graça como Nossa Senhora, não é? Mas se a gente também for olhar para a nossa vida, nós somos cheios de graça. Diz o texto do Evangelho de São João
que por Moisés veio a lei, mas no Filho de Deus, no Verbo, veio a graça, graça sobre graça, bênção sobre bênção. Então, no Cristo, nós recebemos graças sobre graças. E a gente pode parar para pensar só no dia de hoje. Quantas graças nós recebemos? Graças que a gente nem percebe. A graça de poder estar vivo, poder viver esse dia, concluir um dia. Tantas coisas nós podemos pensar. A graça de poder estar nesse momento refletindo o texto da Anunciação. Então a nossa vida também é uma vida cheia de graça. Nos alegremos, porque a nossa vida é cheia da graça e Deus está conosco. Deus não nos abandona. Outra palavra muito bela do anjo que Nossa Senhora começou a pensar, mas o que significa isso, né? É interessante que Nossa Senhora, eu acho isso muito belo, que Nossa Senhora ficou perturbada com as palavras do anjo. Ela não poderia se alegrar? Ela deveria ter ficado alegre, ela estava vendo um anjo. Ela poderia ficar feliz porque estava vendo um anjo. Por que ia perturbar? Ia ficar perturbada? E outra coisa também, que o anjo não disse nada para perturbá-la. O anjo disse apenas, alegre, cheia de graça, só está contigo. Por que Nossa Senhora iria se perturbar com essas coisas? Aí nós temos Santa Catarina de Sena e temos São Padre Pio, mas eu acho mais específico ainda Santa Catarina de Sena, sobre estas questões aqui. Eu já comentei missas para trás. Santa Catarina de Sena, ela diz que quando o anjo aparece para a pessoa, se é um demônio em forma de anjo de luz, a primeira sensação que a pessoa tem é alegria. Estranho, né? É alegria. E quando é um anjo do Senhor, quando se manifesta para a pessoa, a primeira sensação que a pessoa tem é perturbação. É muito estranho isso, gente. É muito estranho isso. É o que dá aqui o texto do Evangelho. Nossa Senhora ficou perturbada. Mas por que Nossa Senhora não ficou logo feliz com essa presença do anjo? Então a Catarina de Sena, ela vai indicando algumas coisas. Vocês imaginam, né? A gente vendo o anjo, já pensou? Eu, coitado do Padre Marcos, um pecador lascado, vendo o anjo. Eu sei que não tem essa condição. De repente eu vejo o anjo, eu estou muito santo, estou muito bonzinho, eu estou ok, eu estou ótimo, estou excelente. Não é assim. Quer dizer, o orgulho insufla a gente. Porque na manifestação de Deus não é para vir orgulho. Na manifestação de Deus é para vir humildade. Então, aqui quando o anjo se manifesta, Nossa Senhora tem a humildade diante de uma coisa tão esplêndida e tão maravilhosa. Porque ela se sente indigna daquela manifestação. Ela se sente que, será que isso é comigo mesmo? Eu estou, pobre coitada. Ela na humildade dela pensando isso. Pois então, Nossa Senhora se perturba por causa da humildade. Então, Catarina de Sena vai dizer que o anjo de Deus, ele de fato promove o fruto da humildade em nós quando se manifesta. Então, vai em frente. O anjo começa a dizer outra palavra muito bela: não tenhas medo. Que é uma palavra que Deus sempre pronuncia através dos profetas para o seu povo. Nós não podemos nos deixar pelo medo. Medo do futuro, medo disso. Eu estou com medo. Eu já falei várias vezes que a gente precisaria retirar do nosso vocabulário essa palavra medo. Só quando eu digo assim, eu tenho medo, eu fico com mais medo. O medo é contrário da fé. Quem tem fé, arrisca. Quem tem medo, fica paralisado. Então não tenhas medo. Vamos ter fé em Deus e vamos seguir em frente, que Deus vai ao nosso lado. Mas essa mesma palavra que diz aqui, não tenhas medo, e o anjo começa a dizer, mas é muito estranho, não tenhas medo, mas encontraste graça diante de Deus. Tu terás um filho, será grande, filho do Altíssimo, e terá como o trono do seu pai Davi, e seu reino não terá fim. É claro que o anjo estava falando do Messias, Nossa Senhora estava entendendo perfeitamente o que é que ele estava dizendo, mas Nossa Senhora, ela não se também orgulhou. Você é mãe de Salvador, que coisa maravilhosa. Eu aceito logo, tá ótimo. Não, Nossa Senhora, ela foi fazendo um discernimento. Ela não duvidou, mas foi fazendo o discernimento.
Mas nós podemos comparar aqui esse texto do anjo dizendo não tenhas medo e anunciando a missão com Moisés na sarça ardente. Deus falando para Moisés na sarça ardente que ele ia ser instrumento para libertar o povo. Rapaz, qual foi a reação de Moisés? Moisés deu vontade de sair correndo. Ele inventou um monte de desculpa, não queria. E Deus dizendo, é você. E ele querendo votar, manda outro. Se a gente for lá ver o texto do Êxodo, o Moisés está tremendo de medo nas calças, porque não queria aceitar a missão, porque ele sabia que aquela missão era difícil. Já pensou em ir lá diante do faraó para poder libertar o povo? Isso não era com ele, mas Deus. Então, a missão de Moisés, ele sabia que era uma missão difícil, complicada. Também nós temos Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, aí o Jeremias também se enche de desculpa. Ah, não, senhor, não, por favor. Eu sou muito jovem, não sei ainda nem falar. Sou uma criança, já estava com seus 20 e tantos anos lá, velho gagá, e ainda sou uma criança. Então, é porque ele sabia que a missão de Deus era uma coisa também que tinha graça, mas tinha sua responsabilidade e suas exigências. Então, quando Nossa Senhora ouviu essa missão, Nossa Senhora não ficou com medo, não. Ah, por favor, manda outro, escolhe aí outro. Eu não, por favor. Ela não foi dando desculpas. Nossa Senhora, ela não manifestou medo, mas ela manifestou maturidade, discernimento. Ela quis fazer o discernimento do que estava acontecendo, porque lá no texto apócrifo diz que ela já tinha feito uma decisão na vida dela de se consagrar a Deus e não ter relação com o homem. Apesar dela ir se casar com São José, de não ter relação com o homem. Aí ela disse, mas como é que vai ser isso se eu não conheço o homem? Aí o anjo vai e diz, o Espírito virá sobre ti. Diz o texto lá que então ela fez o discernimento. Aquilo que Deus já fez no meu coração, que foi Deus que realizou, se confirma com isso que está dizendo. Então, isto que está sendo anunciado para mim, de fato, é a vontade de Deus para mim. Ela reconhece naquela manifestação, ela faz o discernimento espiritual, que aquilo ali, que aquele anjo está dizendo, de fato, vem de Deus. Gente, nem tudo que anjo diz por aí é de Deus. Nem tudo que anjo diz por aí é de Deus. Isso aqui é estranho. Porque, como nos diz Catarina de Sena, o demônio pode se fazer de anjo de luz, se fazer de um anjo de Deus e começar a dizer coisas por aí. Por exemplo, nós hoje temos um problema muito sério de pessoas que querem fazer contatos com extraterrestres. Existe isso muito espalhado dentro do cinema, um ET, não sei o que lá, tanta coisa de ET. E essas coisas que o pessoal vai fazendo de extraterrestre é uma abertura para demônios. Porque a pessoa fica querendo fazer contato com outras vidas, e essas outras vidas que as pessoas fazem tanto desejo de fazer contato, acaba fazendo contato com demônios, a tal ponto que tem gente que fica dizendo que os anjos, os ETs, vão nos evangelizar. Os ETs vão nos evangelizar? Mas nós já recebemos a palavra de Deus, nós não temos o ensinamento da igreja sobre isso. Então, os anjos por aí que o pessoal inventa, os ETs da vida, podem dizer coisas contra a palavra de Deus. E também nos diz São Paulo, mesmo se o anjo vier nos anunciar um evangelho diferente, anátema seja esse anjo. Não pode haver nenhum ser espiritual que venha desdizer do evangelho ou nos ensinar um outro evangelho. Então é preciso fazer o discernimento espiritual. Nossa Senhora nos ensina aqui a sermos maduros na fé, a discernir aquilo que nos é transmitido, porque às vezes pode haver confusão espiritual. E no final das contas, nós temos essa bela conclusão da Virgem Maria. Nossa Senhora não pede arrego, Nossa Senhora não pede para fugir, não pede para passar a missão para outra pessoa. Nossa Senhora, de uma forma muito simples,
Não é? Pode dizer lá para Deus que eu aceito ser a mãe aí do Messias. Não, ela responde de uma forma tão simples. Eis aqui as servas do Senhor. Faça em mim segundo a sua palavra. E é isto que a Rainha dos Céus nos ensina, a Rainha do Universo nos ensina, que nós precisamos nos colocar humildes, como servos de Deus, e que seja feita em nossas vidas conforme a palavra do Senhor. É belíssimo esse texto do Evangelho. A gente vai mergulhando nele, mas que essas palavras que o arcanjo comunicou para a Virgem Maria, que nós também, ao rezarmos e saudarmos Nossa Senhora, que também possa alegrar o coração da Virgem, da Santa Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queria fazer uma correção da homilia. Um anjo não diz nada contra Deus. Um anjo sempre diz a vontade de Deus. Se um ser que se diz anjo diz alguma coisa contra a palavra de Deus, ele não é de fato um anjo de Deus. É um ser decaído. Então, um anjo, na verdade, sempre quando fala, está de acordo com a vontade de Deus.